Queridos, um feliz sábado a todos, um bom dia aos nossos amigos, aos nossos visitantes que estão aí no grupo, tem familiares aí também. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento muito especial, de adoração, de louvor a Ele. Esse é o nosso objetivo, né? De estarmos aqui, de prestar um culto de adoração a Deus, de louvar o nome dEle, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Agradeço de coração também ao pastor Hércules pelo convite, por estar aqui. Que Deus abençoe o senhor, pastor, o seu ministério, a sua família. Confesso que fico um pouco incomodado quando prego com o pastor ouvindo, viu? Porque entendo que é o pastor que tem que pregar. Mas quando lembro que é a palavra de Deus que vai ser exposta, então aí eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo que não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. Então isso me tranquiliza. Que Deus abençoe seu ministério. Mas nós precisamos Eu vou pedir para que você desligue o microfone aí, se você ativar, porque é importante termos uma linha aqui, tá bom? Deus abençoe você e que Ele fale ao nosso coração nessa manhã. Eu convido a você a baixar sua cabeça rápido, vamos orar e pedir a Deus aqui o derramamento do Espírito para entendermos a sua palavra. Pai, obrigado pelas mensagens que tivemos até agora, obrigado porque o Senhor nos mostra onde devemos ser transformados, onde devemos mudar, e queremos mais aqui uma vez nos colocarmos diante da sua presença de maneira humilde, suplicando o derramamento do seu Santo Espírito para entendermos a sua palavra. Que a sua palavra ela reine em nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a mensagem dessa manhã, ela tem como um título, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, né? Eu já convido a você a abrir a sua Bíblia lá, se você está com a sua Bíblia. Se você não estiver com a sua Bíblia, não tem problema também. A palavra fala bem-aventurado aqueles que ouvem, né? Então, você escutando, está tudo certo também. Romanos capítulo 8, o verso 1. Eu vou esperar vocês acharem aí e na sequência eu leio. Deixa eu abrir aqui também, Romanos capítulo 8, verso 1. Está escrito assim, Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, esse verso aqui, esse versículo, ele é tremendo, revelador, nos traz esperança, conforta o nosso coração, é poderoso, porque a Bíblia declara, esse capítulo, esse verso declara que os que estão em Cristo não há ou não existe nenhuma condenação. O problema que nós temos aqui é que esse verso ele é mal compreendido, tá? Principalmente entre nós cristãos, nós evangélicos. Esse verso ele é muito mal interpretado. E eu, de maneira assim muito sucinta e de maneira didática, eu quero abordar 3 aspectos desse verso, né? Esse é o verso-chave dessa mensagem dessa manhã, e eu queria abordar 3 características ou 3 partes desse verso. A primeira parte é justamente essa, né? Que nós lemos, né, na primeira parte do verso, que não há ou não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa é a parte que eu quero desenvolver com vocês nesse momento, e depois a gente vai desenvolver, né, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente vai ver o que é andar segundo a carne e também segundo o Espírito. Nessa linha de raciocínio, nesse pensamento, eu convido a você a ir lá na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 4. O que é andar em Cristo? Né? O que é que a Bíblia nos revela ou nos fala o que é esse andar em Cristo? Né? Vamos lá, é pertinho do livro do Apocalipse. Né? Você pode passar aí algumas folhas. Na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 1. A partir do verso 1, nós vamos ler aqui. É revelador isso, Está escrito assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Agora, vá lá no verso 6, e aí é que a gente vai ter a resposta do que é andar em Cristo, tá? Todos que dizem que está nele
deve andar como ele andou. Olha só, estar em Cristo é andar como ele andou. É fazer o que ele fazia. É não fazer o que ele não fazia. Irmãos, simples assim. Simples dessa maneira. Lá no verso 3, volta um pouco acima. No verso 3 está escrito assim, ó. Nisto sabemos que o conhecemos. Conhecemos quem? O advogado. Conhecemos quem? Jesus, né? O que é o justo. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. No verso 4 fala assim, aquele que diz, eu conheço Jesus e não guardo os seus mandamentos, ou o que a Bíblia declara, irmãos, é pesado isso aqui. Né? E a Bíblia ela se refere a um grupo de cristãos, a um grupo de pessoas, né, que se dizem que conhece Jesus. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e com ele não está a verdade. Queridos, para andar como Jesus andou, devemos guardar os mandamentos. Os mandamentos. E qual parte da Bíblia nós encontramos os mandamentos? Simples assim. Êxodo 20. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui no início. A guarda dos mandamentos, ela não tem nada a ver com a salvação. Quando a gente desenvolver o tema até o final, pode ficar tranquilo que você vai ter essa compreensão, tá bom? Volta lá para Romanos capítulo 8. Vamos ler aquele versículo que nós lemos a princípio. Vou ler de novo. Verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, eu falei, né? Estar em Cristo é andar como ele andou. Jesus matava as pessoas? Não. Jesus assassinava? Não. Jesus guardou todos os mandamentos? Guardou todos os mandamentos. Jesus, ele fazia o bem? Ele fazia o bem. Então, Jesus, ele é a referência. Jesus é o modelo. Eu não sou modelo para ninguém. Os pastores não é modelo para ninguém. Né? O nosso modelo, a nossa referência dentro da igreja é Jesus. E quando olhamos para as pessoas, nós corremos o risco de errar o alvo, e nós vamos errar o alvo. Né? Deus não nos autorizou a ficar olhando para a vida das pessoas dentro da igreja e taxá-las como exemplo. Olha que interessante. Muitas vezes a gente está na igreja, isso já aconteceu comigo, a gente olha para as pessoas, para os erros das pessoas dentro da igreja, para justificar os meus erros, e aí, através do ato, do mau testemunho de algum membro, de alguma pessoa, eu justifico isso para sair da igreja ou até mesmo para não entrar na igreja. Então, assim, lembre-se sempre disso. Jesus é o modelo, ele é o exemplo, né? No verso 2 está escrito assim, ó, Romanos 8, verso 2, está escrito assim: portanto, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É impressionante aqui. Esse verso fala de duas leis. De duas leis. A lei do Espírito de vida, que é a lei de Cristo, né? Que me livrou da lei do pecado e da morte. Nós, os seres humanos, a humanidade, ela é regida por essas duas leis. A lei do pecado e a lei do Espírito de vida. Lá no verso 4, continuando. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. As pessoas que andam como Jesus andou, que aceita Jesus como seu Salvador, que aceita a palavra de Deus, né? Ela não anda na lei do pecado, mas ela anda, né, segundo a lei do Espírito. E a Bíblia fala também a justiça da lei. Essa afirmação ela é interessante porque a justiça da lei ela se cumpre em Cristo. Nós, como seres humanos, nós não temos justiça perfeita, vamos dizer assim. A justiça de Deus ela é perfeita. A nossa justiça, a Bíblia declara que ela é como trapo de imundícia, né? É uma justiça que pode ser comprada, é uma justiça que pode ser vendida. A de Deus, não.
E a justiça imputada de Deus na vida de uma pessoa é um milagre tremendamente, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa tremenda. Por quê? Porque a justiça que é de Cristo, por ele ter morrido na cruz do Calvário, em meu lugar, no lugar de toda a humanidade, a justiça de Cristo, ela é imputada, ela é colocada sobre cada um. E isso é um milagre, irmãos. E a gente estava falando um pouquinho agora na lição, né? Na questão dos pequenos grupos. Quando a gente entende isso, não tem como ficar calado. A gente quer participar do ministério, a gente quer pregar o evangelho, falar do amor de Jesus. Lá no verso 5, continuando. Porque verso 5, os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne. Mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Amém. Olha que impressionante, né? A pessoa de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, tem que viver no Espírito, não segundo a carne. Lá no verso 8, no verso 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quem vive no Espírito está vivendo que nem Jesus. Quem anda que nem a carne está em rebelião contra Deus. Está contra Deus. No verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agradar a Deus. Queridos, lá no verso 11, para a gente fechar. E os que, para fechar essa parte aqui da meditação. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, que habita em vós, aquele que os mortos ressuscitou, Cristo, também vivificará os corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Irmãos, isso aqui é o poder de Deus. Isso aqui é o milagre de Deus acontecendo na vida daquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo, Jesus, olha só, Jesus, ele foi ressuscitado. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia não fala de que a pessoa fica reencarnado, a Bíblia fala de morte e ressurreição. E aquele que ressuscitou Jesus, quem é que ressuscitou Jesus? O Pai. O Pai. Aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai vivificar. Ele vivificará, ou ele vai vivificar, né? Uma vida de espírito em cada um de nós. Irmãos, e aqui a gente se depara com um grande desafio. Porque quando aceitamos Jesus, quando entramos nessa novidade de vida, quando somos batizados, né? Jesus, ele concede o poder a você, a mim, a todas as pessoas. E aqui, eu não estou me referindo à placa de igreja, tá? Eu não estou me referindo aqui à denominação. Eu estou falando de uma entrega pessoal e individual a Deus. Até porque Deus, ele tem o seu povo em todas as igrejas, em todas as denominações, né? Acontece esse milagre na vida da mulher de Deus, do homem de Deus. E aí a pergunta, ela é inevitável. E aí a gente vai abordar aqui, a gente vai explorar justamente aquelas duas partes do primeiro verso. O que é andar segundo a carne? E o que é andar segundo o Espírito? Vocês sabem do que eu estou falando e vocês já sabem até a passagem que a gente vai. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso aos Romanos, né? Ele, inspirado por Deus aqui, sem dúvida nenhuma, ele complementa essa parte lá em Gálatas. Gálatas no capítulo 5. Vamos lá no livro de Gálatas? Gálatas capítulo 5, e eu já falo o verso para você, a partir do verso 16. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Está escrito assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne.
Olha, ande em espírito e não pratique os prazeres da carne. É isso que o apóstolo, inspirado por Deus, escreveu aqui. Verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Queridos, você que já aceitou a Jesus, que entregou sua vida no batismo, já ficou naquela situação, faço o mal ou não faço? Paulo, né, no capítulo 7, o apóstolo, né, ele revelou a luta dele lá no capítulo 7 de Romanos, né? A lei do pecado, né? A lei luta contra a lei do espírito que vivifica. Queridos, essa luta interna, e ele via que ele não tinha condição de vencer essa batalha. E aí o que é que ele fala? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o verso não para por aí. Ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, Jesus, ele é a solução para tudo isso. Ele é a solução. Sem Jesus, nós não conseguimos fazer nada. E principalmente para lutar contra os prazeres da carne. Lá no verso 18 de Gálatas, capítulo 5, está escrito assim, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha que impressionante isso. Se você vive no Espírito, você não está debaixo da lei. E o que é viver no Espírito é andar como Jesus andou. É andar como Jesus andou. É fazer o que Jesus fazia. Estou dirigindo o meu carro. Pego o meu carro, ando aqui em São Paulo, chego no semáforo vermelho, paro ali. Olho para o farol vermelho, atravesso o farol vermelho. Vou ser multado. Vou receber a multa aqui em casa. Estou debaixo da lei. Estou debaixo da lei. Vou sofrer a penalidade da lei. Compreende isso? Então, se atravesso o farol vermelho, vou ser penalizado, vou receber a multa e vou ter pontos diminuídos da minha carta, né? Da minha carteira de habilitação. Na vida espiritual é a mesma coisa, queridos. Se eu vivo uma vida de transgressão aos mandamentos de Deus, se eu não vivo como Jesus viveu, transgredindo os mandamentos, olha só, estou debaixo da lei. E aí, no verso 19, continuando, fala, porque as obras da carne são manifestas, e quais são? E aí começa a relação das obras da carne. Eu quero que você se atente, porque são 17 palavras aqui. E eu queria, se a gente fosse pegar todas as palavras aqui, a gente poderia fazer um sermão por cada palavra, mas a gente não tem tempo para isso. Mas eu peguei aqui o significado de cada dessas palavras e eu quero compartilhar com você aqui de maneira rápida, tá bom? Então vamos lá, no finalzinho do verso 19. Vamos pegar o início. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. E continua no verso 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro que como já vos antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, pesado isso aqui. É sério isso aqui. Olha só, vou tentar aqui ser o mais sucinto possível. Primeira palavra, adultério. Vou estar lendo aqui em uma outra página, tá? Adultério, traição de um dos cônjuges. Jesus e seu ministério, né? Lá em Mateus, capítulo 5, verso 29, ele falou assim, ele aprofundou isso aqui. Ele falou assim, aquele que olhar para uma mulher com um pensamento impuro, em seu coração, para cobiçar em seu coração, né? Já adulterou. No antigo Israel, a pessoa poderia pegar... Que mandamento é esse? É o 7º mandamento, não adulterarás. No antigo Israel, o israelita ele poderia olhar para esse mandamento e não adulterar, mas ele poderia estar alimentando pensamentos impuros.
Aí Jesus vem no Novo Testamento e fala, ó, lembra o que foi dito aos antigos, não adulterarás? Lá em Mateus 5:27 ele fala, ó, agora não é mais assim. Se você olhar para uma mulher para cobiçar ou com um pensamento impuro, em seu coração você já adulterou com ela. O que é que Jesus fez? Ele aprofundou o mandamento. Ele piorou a situação, vamos dizer assim. Né? Porque não é só você cometer o ato, é você pensar, ter o pensamento impuro. Né? E Jesus ele aprofunda isso de maneira assim extraordinária, nos mostrando que o pecado ele começa onde? Ele começa na mente. Quando um homem decide matar alguém, e aí eu vou falar um pouquinho do homicídio, porque a gente falou também, né? Na mente, no coração, ele já matou a pessoa. Quando um homem decide adulterar, trair a esposa, ele no coração, ele já traiu. Ele já traiu. E Jesus aprofunda isso, né? Fornicação, relação sexual entre pessoas que não são casadas, pecado. Impureza, falta de limpeza, de asseio. Sordidez, né? Imundície. Quando eu dou banho na minha filhinha aqui em casa, né? A gente canta uma musiquinha. A gente canta a musiquinha assim: o sabão lava meu roxinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Olha só, a impureza que o Paulo se refere aqui é a impureza do coração. E qual é a solução para limpar? Quando eu dou banho aqui na Heleninha, para limpá-la, né? Eu uso sabão. Mas no contexto espiritual, a solução para limpar o coração é Jesus. Jesus. Ele é a solução para a pureza, né? Para a pureza do coração. A lascívia, que é o quarto. Que é a lascívia? Tendência para a sexualidade exagerada, a luxúria, a idolatria, o culto às imagens e outras esculturas de santos. Excesso de amor, admiração demonstrada de maneira exagerada. Ou seja, tudo pode se tornar um ídolo. Tudo. Um pai pode ser um ídolo, um filho, a mãe, um carro, um objeto. Tudo que você coloca no lugar de Deus é um ídolo. Então, assim, Deus, ele abomina a idolatria também. E se eu pratico a idolatria, eu não estou servindo a Deus, eu estou vivendo na carne. Feitiçaria. Olha que impressionante, né? A carta missionária falou de uma pessoa que estava envolvida com isso, né? Como Deus vai encaixando tudo, né? Queridos, o ofício de bruxo, do feiticeiro, bruxaria, isso é abominação. Nós, quando eu falo nós, eu falo a humanidade, pessoas que se envolvem com isso, né? Com a feitiçaria. Elas estão se envolvendo com uma coisa que não tem a permissão de Deus. É uma coisa que invoca o espíritos malignos. Então, a feitiçaria também é uma obra da carne. É uma obra da carne. Ela é uma obra da carne. Inimizades, falta de amizade, né? A ausência de amizade. Porfias. O que é porfias? Ação de brigar por algo que é alvo de desejo de outra pessoa. Você vê que a pessoa quer uma coisa e você coloca aquilo como uma regra. É aquilo que eu quero, que a outra pessoa quer. Irmãos, não faça isso. Rebelião contra Deus. Rebelião contra o próximo. É pecado. É viver na carne. Emulações. Disputar a preferência de algo com alguém. Quase a mesma coisa, né? Iras. Raiva. Sentimento intenso e permanente de ódio. Mágoa e rancor contra as pessoas. Dissensões, condição de disputa, litígio, briga, heresias, tudo aquilo que desrespeita ou ofende a Deus. Inveja, sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Não seja uma pessoa invejosa. Queridos, se você está na igreja e você está vivendo algum desse ponto aqui, a gente precisa passar por uma reforma. A gente precisa passar por uma transformação. E detalhe, essa transformação precisamos de Cristo. Sem Ele a gente não consegue. Porque quando Paulo ele se refere a essa luta aqui contra a carne, ele se refere, né, da luta justamente espiritual com a luta
a luta carnal com a luta espiritual. Sabe aquela figura de um demôniozinho de um lado e um anjinho do outro? Aquilo acontece na nossa mente, irmãos. Né? E você escolhe. Você decide. Você decide. Deus desesperado querendo salvar você e o diabo desesperado querendo te lançar a perder. Queridos, heresias, falei, né? Tudo aquilo que diz respeito ofende a Deus. Invejas, falei também. Homicídio. Ação de assassinar outro ser humano. Jesus em Mateus, Jesus lá em Mateus, né, no relato, capítulo 5, Mateus 5, verso 21, ele fala a mesma coisa que ele falou em relação ao adultério. Lembra o que foi dito aos antigos, não matarás, ele fala aqui, né? Não matarás. Ou não assassinarás, né? Pegando a tradução correta. Não assassinarás. Agora eu estou falando para você o seguinte, olha, Jesus aprofundou o mandamento de novo. Se você ficar com raiva de alguém sem motivo, você já é réu de juízo. Você já é réu de juízo. Aprofundou o mandamento. Bebedices, hábito de se embriagar, vício de beber, de ingerir bebidas alcoólicas, alcoolismo e qualquer uso de outras drogas ou entorpecentes. Isso é viver, irmãos, segundo a inclinação da carne. Glutonarias, apetite exagerado, vontade de comer excessivamente, gula. E aqui nós somos privilegiados, porque nós temos a reforma de saúde. Nós, como adventistas, olha só, a gente estava vendo aí uns relatórios, a gente comentando aqui entre os irmãos da igreja, como Deus tem protegido o seu povo, viu? Nessa pandemia. O povo adventista tem sido abençoado, não só na questão financeira, como também na questão da saúde. Somos privilegiados, irmãos. Reforma de saúde. Podemos fazer essa aplicação. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele é categórico. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, olha só. Lá em Romanos capítulo 8, nós temos a afirmação. A lei do pecado e da morte. E lá também fala da inclinação da carne. E aqui nós vimos, aqui em Gálatas, as obras da carne. O povo de Deus, irmãos, não deve praticar isso aqui. Não deve praticar. Agora, lá no verso 22, vamos lá, Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito, presta atenção, não são frutos do Espírito, mas o fruto, no singular. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Queridos, presta atenção no verso 23. Contra essas coisas não há lei. Se você pratica o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, você não é condenado por Deus. Olha só, a gente entra na igreja, a gente aceita Jesus e a gente fica preocupado. Eu não tenho que adulterar, eu não tenho que fornicar, eu não posso fazer emulações, eu não posso beber. Não, você não tem que estar preocupado com isso. Você tem que estar preocupado se você está amando, se você está tendo gozo, se você está tendo paz, se você é uma pessoa longânima, se você é uma pessoa benigna, se você é uma pessoa que tem fé. Olha só, vamos ler, né? Mas o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é que nem uma mexerica. Se você tira um gomo ali, tá incompleto. Tem que ter tudo, tem que estar no conjunto, né? Tem que ser a fruta completa. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E aí presta atenção no verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seus prazeres. Queridos, se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, nem vangloriosos, irritando uns aos outros. Verso 26. Invejando uns aos outros. Queridos, olha só. A lei do espírito de vida, Romanos capítulo 8. Inclinação do espírito, Romanos capítulo 8. Fruto do espírito, Gálatas 22. Contra essas coisas não existe lei. Não existe lei. Quando eu ando como Jesus andou, eu, irmãos, pratico aqui a lei do espírito de vida.
o fruto do Espírito. Eu tenho todas essas características. Agora, vamos ser sinceros aqui. Nós, como seres humanos, praticamos tudo isso? Vivemos? Em algum ponto, não. Em algum ponto, não. Isso é um processo, irmãos, que leva a vida inteira, ou isso vai até você morrer, ou até a volta de Jesus. E Jesus declarou, sem mim nada podeis fazer. Amor. O que é amor? Peguei o significado também e vou acompanhar com um verso bíblico. Amor. Sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem da outra. Aí 1 João 4, verso 8, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia declara que amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa. Amor é Deus. Amor é Deus. 1 João, o Evangelho 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus capítulo 22, do verso 36 ao 40, lá está escrito qual é o maior mandamento da lei. Lembra qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Queridos, se eu pratico o amor, estou andando no Espírito. Mas nem todos os momentos nós agimos de maneira amorosa. Precisamos do Espírito de Deus para isso. Gozo. O que é gozo? Gozo é satisfação, é prazer, desfrutar, ter deleite. Irmãos, nós como cristãos, a gente tem que ser pessoas que têm gozo de fazer as coisas de Deus. Tem pessoas que estão na igreja que é uma tristeza, que é uma lamentação, que só reclama, que é... Irmãos, misericórdia, de jeito nenhum. Nós temos que ter alegria, porque estávamos nas trevas e Jesus nos trouxe para a luz. Salmo 1, verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quem fazia isso? Davi. E você tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso também. Temos que ter prazer na lei de Deus. Paz, né? Paz, calma. Estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade. Irmãos, seja uma paz na vida do seu irmão. Transmita paz às pessoas. Não transmita tempestade. Não seja uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Eu e você, irmãos, precisamos refletir a imagem de Cristo para cumprir o trabalho aqui. Lembra do pequeno grupo que a gente estava discutindo aqui na lição? A gente só vai ter êxito na missão, irmãos, se nós fizermos isso. Se não tivermos, não vamos conseguir. Olha só. Salmo 119, 165. Está escrito assim: grande paz tem os que amam a lei. Para eles não há tropeço. Se você anda segundo o Espírito, você vai cumprir os mandamentos. Não como uma coisa enfadonha, mas pela graça de Jesus. Longanimidade. Qualidade de ser longânimo, né? Altruísta, bondoso, generoso, paciente. Efésios capítulo 4, verso 2. Com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando uns aos outros. E aí a gente está em casa, a gente está na igreja e a gente não tem paciência com as pessoas. Chega no trabalho, em vez de você ser um cristão no trabalho, você não é um cristão no trabalho. Como as pessoas estão vendo você? A gente olha para as pessoas, a gente olha para o cisco que está no olho da pessoa, mas a gente não vê a árvore que está no nosso olho. Queridos, devemos ser pessoas benignas, né? Devemos ser pessoas longânimas, pessoas com paciência, pessoas que tenham misericórdia, pessoas que ajam com amor com o próximo. O pastor Hércules, ontem à noite, naquela enquete que ele estava fazendo, né, ele foi bem na veia, assim, ele foi bem na jugular, vamos dizer. Ele falou assim, ó, se você não perdoar o assassino do teu filho, você não vai se salvar. Você não vai salvar. Não vai ter salvação para você. Porque a salvação, ela depende de uma condição, do perdão. E aí ele citou a oração do Pai Nosso que estás nos céus, né? Ele citou ali: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos
devedores. Para você receber o perdão de Deus, você tem que perdoar. Ó Senhor Deus, perdoe as minhas dívidas como eu perdoo das pessoas que me ofendem. É uma condição. Não devemos levar em nosso coração esse sentimento, irmãos, de não ser benigno, de ter, né, de ser pessoas que fiquem só reclamando, não sendo generoso, não sendo paciente, só reclamando. Precisamos, irmãos, porque Deus, ele é assim comigo. Deus, ele é assim comigo. Quantas vezes eu erro? Erro todo dia, erro toda hora. E Deus tem paciência com esse desgraçado aqui, com esse miserável. Em consequência, eu tenho que agir também. O perdão, ele é divino. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Você tem pessoas aqui que estão me ouvindo que têm filhos aqui, como eu tenho também. Você daria a vida do seu filho por um assassino? Por um traficante? Por um bandido? Para uma pessoa que tem compulsão sexual e abusam de crianças de 6, 7 anos? Você não daria a vida do seu filho por pessoas assim. Eu não daria a vida do meu filho, da minha filha. Deus fez isso. Ele fez. E Ele espera, irmãos, que nós desenvolvamos esse amor que Ele tem também. Lembra das cenas finais da vida de Jesus, quando Ele estava diante do Calvário? Qual foi a atitude dele? Como ele ficou? Essa é a atitude que nós, como povo de Deus, teremos que suportar no tempo do fim. Nós seremos colocados diante de pessoas, diante de autoridades, para testemunharmos da fé. E Deus não precisa de advogado, irmãos. Ele precisa de testemunhas. Ele precisa de testemunhas. E você é uma testemunha. Eu creio que se você está hoje aqui, se Deus te colocou aqui nesse grupo, é porque Ele quer fazer uma obra de restauração completa na sua vida. Você pode estar na igreja já há mais de 50 anos. Talvez eu esteja falando alguém aqui com mais de 50 anos, de 30, de 20, não importa, um ano. E isso aqui, irmãos, é até morrer. Ou até a volta de Jesus. A sexta palavra, né? Bondade. Inclinação para fazer o bem. Lamentações capítulo 3, verso 22. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha como o Anderson é uma bênção. Está pregando, dá alimento para morador de rua, dá estudo bíblico, irmãos. Olha como o Anderson é bom. Não, irmãos. Sou um miserável pecador, não tenho méritos nenhum. Né? E a única coisa que Deus, Ele olha para essa terra é para você, é para mim. E a bondade dele, não a bondade humana, não a minha bondade, mas a bondade do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Queridos, fé, um outro fruto aqui do Espírito, olha só. Na realidade, né, um gomo, né, vamos dizer assim, da mexerica, ou da tangerina, como diz lá na Bahia. Então, assim, a fé, ela faz parte desse fruto também. O que é fé? Excesso de confiança em Deus. Estamos passando aí por um momento bem difícil, né? E a fé a gente pode vacilar com a fé nesse momento. Mas não vacile, confie em Deus. A fé é algo tremendo, é confiar em Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mansidão. Característica de quem é manso, brando, pacífico, de temperamento fácil. Você é de temperamento fácil? Você é? Eu não sou. Pisa no meu pé para você ver. Irmão, tá todo mundo no mesmo barco. Vamos ser bem sinceros aqui. Estou abrindo meu coração para vocês. É só pisar no nosso calo, irmãos. Não suportamos. Aí a gente faz que nem os discípulos, né? Senhor, quer que a gente ore lá que nem Elias fez para descer fogo do céu e matar todo mundo? E a gente esquece que o fogo era para consumir o sacrifício, não era para matar as pessoas. Irmãos, temperamento fácil. Seja uma pessoa leve. Seja uma pessoa que as outras pessoas tenham prazer de estar com você. Não seja uma pessoa carregada, uma pessoa difícil. Seja uma pessoa mansa. Né? E o último aqui, temperança. Temperança.
né? Característica de uma pessoa que consegue ser equilibrada nas suas próprias vontades, comedido, moderado. O ser humano consegue espiritualmente isso aqui? Enganoso é o coração. Nunca mais eu faço aquilo. Nunca mais. Ó Deus, errei, fiz aquilo, vacilei, pisei na bola, mas nunca mais faço isso. Eu viro a esquina ali, já estou fazendo tudo errado de novo. E essa temperança não é só na questão da alimentação, na reforma de saúde, né? É em relação a tudo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 6. E a ciência, a temperança. E a temperança, e a ciência, tá? Ciência. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. O que é que o verso bíblico está falando? Está falando o seguinte, que o conhecimento leva à temperança, a temperança leva à paciência e a paciência leva ao amor, leva à piedade. Leva à piedade. Queridos, Gálatas 5:22. Andar como Jesus andou. As obras da carne, as obras do Espírito. O fruto do Espírito. É isso aqui. Ó, a lei do pecado e da morte, inclinação da morte, obras da carne, é a mesma coisa. Gálatas 5:22. A lei do Espírito de vida, inclinação do Espírito, fruto do Espírito, é andar como Jesus andou. Nessa parte final aqui, eu queria convidá-lo para ir lá na carta de João novamente. Na primeira carta de João. Na primeira carta de João, no mesmo capítulo 2, né? Lá no capítulo 2 que nós lemos no início. Está escrito assim, ó. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo e o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, os prazeres da carne, os prazeres dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, mesmo que você morra, sei que amanhã vou acordar. Você pode até morrer, mas da mesma maneira que aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará o seu corpo. Você ressuscitará para a glória. Você viverá para sempre com Jesus. Queridos, e a última passagem bíblica dessa manhã, Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 10. Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 10. Está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. O Anderson, a Bíblia está desconstruindo aqui tudo que você falou de maneira nenhuma. Eu não vou ser salvo, irmãos, por guardar os mandamentos ou praticar boas obras. Não somos salvos disso. Nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos de graça. Nós somos salvos pela graça. Jesus é essa graça. A salvação, ela é Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Precisamos de Deus para sermos salvos. O Anderson, então, então assim, adulterar ou deixar de adulterar, isso vai me levar para o inferno? Não. Não são as obras da carne. Mas nós devemos viver como salvos. Olha só, quando você aceita Jesus, você tem que viver como salvo. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu tenho que viver como salvo, eu não tenho que viver como perdido. Porque se eu viver com a carne, né, com as inclinações da carne, com a obra da carne, com amor ao mundo, eu não estou vivendo como salvo. Eu estou vivendo como perdido. A salvação é pela graça, irmãos. Não depende de nós. Lá no verso 9, não vem de obras. Olha só, tudo que você faz ou deixa de fazer, não vem disso a salvação. Vem pela graça. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. E o verso 10 é tremendo, é revelador. Sabe por quê? Porque mostra que a fé sem obras ela é morta. Como tem outro trecho bíblico que fala isso, né? Porque somos feituras
criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Queridos, quando nós amamos, quando nós praticamos o fruto do Espírito em nossa vida, não é para ser salvo. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, não é para ser salvo, mas é porque eu já fui salvo em Cristo Jesus, amém? É isso, irmãos. Eu aceito Jesus como meu Salvador e vivo uma vida de santidade, separado das coisas desse mundo. Queridos, é um desafio. É um desafio. Sem Jesus, não fazemos, não conseguimos. Queria fazer um apelo para você nessa manhã. Primeiramente, queria fazer um apelo para você que está na igreja. Que você que já aceitou a Jesus, que foi batizado. Eu peço a Deus, a minha oração nessa manhã é para que você viva o fruto do Espírito na sua vida. Com as reformas, com as coisas que devemos fazer. Viver uma vida de salvação. Não viver como perdido. A gente corre o risco de estar na igreja e acomodado. Devemos ser chacoalhados. Queria fazer um outro apelo também para as pessoas que não tomaram a decisão do batismo, que estão aqui no grupo. Porque eu sei que tem gente que não foram batizadas. Abra o seu coração. Se entregue a esse Deus maravilhoso que está desesperadamente querendo te salvar. Não existe outro caminho, meu irmão. Ou é inclinação para a carne, ou é a inclinação do Espírito. Ou é amor ao mundo, ou é amor a Deus. Você vai ouvir uma música agora, nós vamos ouvir uma música que fala justamente sobre essa entrega. Que Deus te abençoe. Que essa música ela possa falar ao seu coração, ao meu coração, e que possamos renovar nessa manhã o nosso voto com o nosso Pai Celestial. Amém.